Olá, Galera nota 10 do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia hoje, começando um novo assunto. Sim, a partir de hoje, nas nossas aulas, nós vamos dedicar ao assunto citologia. Então, nas aulas anteriores, nós terminamos o assunto bioquímica celular, os componentes básicos encontrados nos seres vivos, substâncias inorgânicas, água, sais minerais, nós vimos substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas, com todas as proteínas especiais, as enzimas, anticorpos, hormônios, né, tantos exemplos que nós estudamos de proteínas, e finalizamos com as vitaminas, lembrando que ácidos nucleicos nós vamos ver mais para frente, junto com partes da célula que abrigam esses ácidos nucleicos. A gente vai falar sobre DNA e RNA quando estudarmos o núcleo. Mas antes de chegar a essa parte específica da célula, vamos falar um pouquinho hoje, fazer uma introdução a esse estudo da citologia, falando um pouco sobre a história da citologia, sobre os tipos de células que existem e qual então é a definição dessa estrutura que define os seres vivos. Para ser um ser vivo tem que ter então pelo menos uma célula. Então vamos iniciar hoje o nosso estudo sobre citologia. Então vamos lá? Bom, primeiro, o que seria, a citologia? A definição vem das palavras citos, que quer dizer célula, e logia, ou logos, que quer dizer estudo. Portanto, citologia é a área da biologia que estuda a célula, no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento. A definição de célula é bem simples, a gente pode definir as células como sendo as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos, certo? Porém, o estudo, a história da citologia, também chamada de biologia celular, está muito atrelada com a invenção, a descoberta e a melhoria de um instrumento, que é o microscópio. Então, a história da citologia, na realidade, gente, ela acompanhou a história do microscópio. E o microscópio, o primeiro microscópio, ele foi produzido em 1595 por uma família da família Jensen, uma família de holandeses, aqui eu coloquei a imagem do Zacarias Jensen, mas Hans e Zacarias Jensen, lá no século então 16, inventaram o primeiro microscópio como simplesmente uma união de lentes, Então eles uniram lentes com o objetivo de ampliar as imagens. A família Jensen era uma família de fabricante de óculos, então eles pegaram essas lentes que eles utilizavam para a fabricação de óculos e então juntaram para construir então esse primeiro microscópio. O objetivo, então, na realidade, tudo que eu falar sobre célula, a gente vai estar muito atrelado ao desenvolvimento então da biologia celular ao desenvolvimento do microscópio, certo? E as primeiras observações de células foram feitas aí no século 17. Um dos principais pesquisadores, que contribuíram para essa visualização foi o inglês Robert Hooke. Foi um dos maiores gênios das ciências experimentais do século lá na Inglaterra. Foi ele que deu o nome de célula a essa estrutura. Então ele foi o primeiro a observar a célula e dar nome a essa estrutura. Robert Hooke, aqui está a imagem na internet que eu peguei tanto dele para vocês conhecerem, como também do microscópio que ele utilizou para a observação da célula. Ele analisou um pedaço de cortiça, que na realidade é uma casca, a gente chama popularmente de casca da árvore, mas é um tecido morto chamado de suber. É o tecido mais externo que algumas plantas têm, que permitem o revestimento das plantas. E aí ele observou essa estrutura aqui, um monte de quadradinhos, E aí ele imaginou, então, esses quadradinhos, quando ele observou, ele verificou que seriam pequenos compartimentos, célula. Então aí veio esse nome de célula. Então célula significa pequenos compartimentos, ou célula, tá? Mas também, depois de Robert Hooke, outros pesquisadores contribuíram muito para o desenvolvimento da citologia. Os pesquisadores Sheridan e Schumann, eles elaboraram a teoria celular. Várias são as premissas dessa teoria. Matthias Sheridan, ele estudou a estrutura e fisiologia das plantas e ele viu que ele concluiu nos seus estudos que todos os vegetais são constituídos por células. Já o Theodor Schumann estudou a anatomia dos animais e ele verificou que todos os animais são constituídos por células. Então, daí veio a primeira lei da teoria celular, que todos os seres vivos são constituídos por células.
Outra observação, aí seria uma segunda lei da teoria celular, foi proposta por Rudolf Virchow, e para ele toda célula se origina de outra célula pré-existente, tanto que ele falava essa frase, onus hominis, célula e célula, ou seja, toda célula então vem de uma outra célula pré-existente. E a terceira lei da biologia celular é que a célula é a sede das reações metabólicas do organismo, e a quarta lei fala que a célula é a sede da hereditariedade. Então, enfim, resumindo então o que a gente pode dizer sobre a teoria celular, que todos os seres vivos são constituídos por células, mas como para toda teoria, né, para toda regra tem uma exceção, existe uma exceção que são os vírus. Os vírus então são os únicos seres que não são constituídos por células. Não sei se vocês se recordam, mas na nossa primeira aula de biologia, lá no início do ano letivo, nós vimos que uma das características para ser vivo é ter célula, e vírus, por isso, não é enquadrado na categoria de seres vivos por muitos biólogos, pelo fato, então, deles não serem constituídos por célula, não estarem representados dentro dessa teoria que fala que todos os seres vivos são formados por células. Por esse motivo, a gente classifica então os organismos com relação à célula. Os acelulares, portanto, que aqui só se enquadram os vírus, porque são desprovidos de células, e os seres vivos que têm células, chamados de celulares. Esses seres vivos que têm célula, eles podem ser classificados quanto ao tipo de células, em procariontes e eucariontes, e quanto ao número de células, em unicelulares ou pluri ou multicelulares. Em relação aos procariontes, eles podem ser unicelulares, como bactérias e cianobactérias, mas os seres vivos unicelulares também podem ser eucariontes, como é o caso de protozoários, algumas algas e fungos. Já multicelulares ou pluricelulares, os seres vivos eucariontes que têm mais de uma célula são representados por algumas espécies de algas, algumas espécies de fungos, por todos os animais e todos os vegetais, certo? Bom, mas eu estou falando aqui muito de célula, que todo ser vivo tem que ter célula, mas quais então são as partes da célula? A célula, gente, toda célula tem que ter no mínimo 4 partes básicas. Um mínimo. Isso que vírus não tem, né? O vírus não tem nem essas 4 partes básicas, que são membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Então, membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos são as 4 partes básicas da célula. Só para vocês terem uma ideia, vírus só tem, no caso, material genético, e tem vírus que nem DNA tem. Tem vírus que é constituído de outro material genético, que é o outro ácido nucleico, que é o RNA. Então, olha só que interessante. Para ter célula, então, para ter essa estrutura celular, a gente tem que ter, então, no mínimo, essas 4 partes. Só que além dessas 4 partes, membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos, aqui eu coloquei alguns exemplos também de outras estruturas que nós vamos estudar aí ao longo desses meses agora, que a gente vai ver a biologia celular. Parede celular, vamos se acostumando com esses nomes: mitocôndrias, lisossomos, complexo de Golgi ou Golgiense, retículo endoplasmático liso, rugoso, cloroplastos, são algumas dessas estruturas que nós vamos estudar aí, que fazem parte então da célula, certo? Então, essas 4 estruturas básicas, só para vocês fixarem: membrana plasmática, que representa uma capa que envolve a célula; o citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo, e no caso dos seres que não têm núcleo, é a região interna da célula; o DNA, que então vai fazer todo esse comando da célula; e ribossomos, que é a organela responsável pela síntese de proteínas, certo? E aí a citologia, a gente tem que também entender que as células, a maioria delas são microscópicas. Então, elas têm aí, né, um tamanho que só não conseguem ser visualizadas ao olho nu. Porém, a gente tem alguns exemplos de células que são macroscópicas, que podem ser visualizadas sem a utilização do microscópio, mas que é muito raro. Um exemplo clássico é o ovo. Na realidade, a gema do ovo seria, então, a gema, especificamente o citoplasma, aquela película transparente que fica em cima da gema. Muitas pessoas até peneiram essa películazinha, porque é ela que dá o gosto, né, mais característico do ovo. Aquela películazinha seria o núcleo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, a gema aí do ovo seria uma célula visível ao olho nu, mas isso é muito raro. As formas das células, gente, são muito variadas. Você tem células com formato discoide, como as hemácias,
esférica, como no caso do óvulo, que por sinal é a maior célula que existe no corpo humano, no caso é o gameta feminino. A gente pode encontrar células com formato estrelado, como é o caso do neurônio, ou fusiformes, alongadas, como é o caso das células do músculo liso. Então a gente tem uma variedade de formas para células. Também elas podem ser classificadas quanto ao tempo de vida. Por exemplo, células lábeis são aquelas células dotadas de ciclo de vida curto. O que isso significa dizer? Que elas estão continuamente produzidas pelo organismo, permitindo o crescimento e renovação constante dos tecidos onde ocorrem. Exemplos são os glóbulos vermelhos, as células epiteliais. Então, por exemplo, os nossos glóbulos vermelhos têm que ser constantemente produzidos porque eles têm um tempo de vida curto, eles duram cerca de 90 a 120 dias. As células da nossa pele, por exemplo, duram em torno de 3 a 7 dias. Por isso, por exemplo, que é bom tomar banho de vez em quando. Não, né? De vez em quando não. Mas é bom tomar banho porque você vai retirando as células mortas para renovar, para expor essas células novas, certo? Também a gente tem células estáveis, que são aquelas células dotadas de um ciclo de vida médio ou longo, podendo durar meses ou até anos. São produzidas durante o período de crescimento do organismo. Essas células só voltam a serem formadas em condições excepcionais, como, por exemplo, a regeneração de tecidos. Você tem uma fratura óssea, por exemplo. Dentro das células estáveis, podemos citar os osteócitos, que são células ósseas adultas, os hepatócitos, que são células do fígado, células pancreáticas, musculares lisas, entre outras células, são chamadas de estáveis. E ainda a gente tem células classificadas como permanentes, que são aquelas células que têm um ciclo de vida muito longo, coincidindo geralmente com o tempo de vida do indivíduo. São produzidas apenas durante o período embrionário e na eventual morte dessas células não há reposição, uma vez que o indivíduo nasce com o número completo e necessário de suas células permanentes. Essas células simplesmente aumentam o volume, acompanham o crescimento do indivíduo. Mas como permanentes, podemos citar então os neurônios e as células musculares estriadas. E aí agora a gente vai falar muito sobre esse assunto, mas um dos temas mais importantes da citologia é vocês conseguirem saber diferenciar os dois grandes grupos de organismos quanto à estrutura celular. Então, de acordo com a estrutura celular, os seres vivos dividem-se então em dois grandes grupos, os procariontes e os eucariontes. Vem do latim, que quer dizer primitivo, cário, núcleo, e onto, ser. Então, procariontes são aqueles organismos que as suas células não possuem núcleo organizado. Já eucariontes vem do latim, onde eu quer dizer verdadeiro, cário, núcleo, e ontos, ser. Então, eucariontes são seres que apresentam suas células com núcleo verdadeiro. Aqui uma estrutura básica de um organismo procarionte, como as bactérias. Percebam que eles têm os 4 componentes básicos, membrana plasmática, citoplasma, o DNA e os ribossomos, mas além disso eles podem ter outras estruturas. Plasmídeos, parede celular, flagelo, fíbrias, também são estruturas presentes nessa célula. Aqui o mesossomo, eu coloquei essa imagem aqui para falar que existe uma grande discussão hoje que essa estrutura na realidade não existe mais nas bactérias, tá? Mas aqui só de curiosidade aí, mas não existe, hoje já se sabe que os mesossomos são estruturas que não estão presentes nas bactérias, tá? Já nos eucariontes, olha só a diversidade de estruturas que a gente tem aqui, no caso representado por uma célula eucariota animal. Você tem um núcleo, abrigando então o material genético, uma série de organelas, onde cada uma vai desempenhar uma função específica, além dos ribossomos, membrana plasmática, o material genético e o citoplasma, os 4 componentes básicos. Olha a quantidade de estruturas então nas células eucarióticas. Além do núcleo, retículo endoplasmático rugoso, complexo golgiense, microfilamentos, microtúbulos, retículo endoplasmático liso, membranas envolvendo várias dessas organelas, como as mitocôndrias, vacúolos, lisossomos, centríolos e etc. Então, vocês percebam aqui a célula de um organismo eucarionte com muitas estruturas, certo? Então, aqui vamos continuar aqui identificando essas partes, porque a gente vai estudar cada uma delas depois separadamente, tá? Então, aqui a gente tem as mitocôndrias, que fazem respiração celular, peroxissomos, que são organelas relacionadas com a desintoxicação, citoplasma, que preenche espaço, lisossomos, que fazem digestão intracelular, o núcleo, que no caso da célula eucariota abriga o material genético,
ribossomos que fazem síntese de proteínas, retículo endoplasmático rugoso que também faz síntese de proteínas, o complexo de Golgi ou Golgiense que faz secreção de substâncias, armazenamento e etc, tá? Aqui também é interessante só ver uma célula vista no microscópio mais potente, chamado de microscópio eletrônico, um microscópio que aumenta mais a imagem, então a gente percebe aqui, no caso, uma célula vegetal em mais detalhes. Olha só, olha a diferença, né, gente? Aqui, uma célula vegetal esquematizada num desenho, ela tem muitas estruturas compartilhadas com os animais, mas ela tem outras estruturas exclusivas, como o vacúolo de suco celular e a parede celular. A gente vai ver depois separadamente também essas estruturas. E essa imagem que eu acho muito bonita, né? Então, aquela célula vista no microscópio, os seus detalhes. E aqui vale dar ênfase a duas estruturas exclusivas que ocupam quase que todo o volume de uma célula vegetal. Olha só, cloroplastos e vacúolos, percebam, né? E aí entra então as diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. Na eucariótica, você tem um núcleo com membrana nuclear e nucleolo. Na procariótica não tem essas estruturas. A ausência de orgânulos com membranas na procariótica e grande variedade de orgânulos com membranas na eucariótica. Por exemplo, processos de fotossíntese e respiração ocorrem em membranas na célula procariótica. Já na célula eucariótica, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, no caso das células vegetais, e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias, tanto nas células vegetais quanto animais, certo? Bom, essa foi então, gente, essa introdução ao estudo da célula, a citologia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima!